Ó, partindo do pressuposto que vocês já estudaram a aula previamente, tá? Então vamos lá, alteração do equilíbrio. Por que é mais adequado a gente usar esse termo? Porque labirintite é um termo popular, mas para nós labirintite seria só o processo inflamatório, tá? Não é qualquer sensação de tontura que seria labirintite. Então, melhor a gente dizer alterações do equilíbrio, mas na prática clínica, e às vezes até aqui na aula eu vou falar de labirintite, porque é o que a gente usa, e se a gente não se policiar, a gente acaba usando para todas as alterações do equilíbrio o termo labirintite, tá? Classificação, tontura é não rotatória, seria a sensação de instabilidade, tá? Vertigem é rotatório. Para vocês, para memorizarem, lembra de vertigem, o paciente tem sensação de que o mundo está dando volta ao redor dele, V com V. Então, vertigem rotatória, tá? Tontura, instabilidade e desequilíbrio, flutuação. Isso seria os termos corretos para a gente usar, tá? Então, tontura é aquele mal-estar, a instabilidade. Vertigem, o paciente pode referir que ele está girando ou as coisas estão girando ao redor dele. E desequilíbrio, essa flutuação, o paciente tem a sensação que está pisando em falso ou pisando num buraco. Alguns vão relatar dessa forma para vocês, tá? Lembrar, a anamnese é o mais importante, descrição completa dos sintomas, até para você tentar caracterizar se é vertigem, se é tontura, tá? Se é instabilidade. Início, duração, o que piora, os agravantes é o que piora, o que melhora. Se tem perda de audição associada, tá? O paciente vai perguntar, não se, quando a tontura, o senhor não ouve? Então, isso não vai ser um indício nada. Você vai perguntar o seguinte, quando tem tontura, muda alguma coisa na audição? Porque às vezes a perda é muito leve, tá? Tinnitus, que é o zumbido, plenitude aural e limitação funcional. Claro, uma vertigem ou Professor, estabilidade. Oi? é, a Milena tá tentando falar com o senhor aí, acho que ela não tá conseguindo ver na internet. Ela tava perguntando o critério que o senhor usa para corrigir os fóruns, porque ela disse que ela fez os fóruns e ela, assim, parece que não foi tão bem. Eu queria saber, tirar essa dúvida com o senhor aí sobre os fóruns. Sério que eu usei o fórum? Tá. Olha, na verdade, o fórum que valeu nota foi só o último, né? Infelizmente, tá? E o critério que eu usei foi o mesmo na prova. Respondeu o que está perguntando, tá? Se ela quiser, depois entra em contato que a gente discute, que eu preciso rever a questão dela, tá? Pra gente ver, tá? Como foi a resposta dela, tá? Entendi. Não, tudo bem. Ela tá Porque você perguntando, ela não tá conseguindo falar com o senhor, aí ela pediu para perguntar aqui, mas eu acredito que é isso mesmo. tá, ela está tentando falar comigo de que forma? Foi e-mail? Porque eu não lembro de ter recebido e-mail. Mesmo, é que parece que a internet dela não tá tão legal. Aí ela não tá conseguindo falar. Entendeu? Tá? Desculpa, é a Milena? Isso, a Eu vou Milena. anotar. Eu vou dar uma olhada depois. Tá? Mais alguma dúvida? Algum de outra coisa? De fórum ou prova? Por mim não, professor, só isso mesmo. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida em questão de prova também, pode estar perguntando, tá? Mandando e-mail ou outras formas. Na realidade, estão exigindo o seguinte, é o e-mail institucional que é a forma de a gente se comunicar, que daí fica tudo registrado, tá? Fiquem à vontade. Vamos lá.
Então, aqui voltando, a anamnese é o mais importante, tá? Sem anamnese, a gente não consegue definir o que é, tá? Porque tem que descartar se o paciente não está tendo um AVC, tá? Um acidente vascular cerebral, às vezes é pontual, ou seja, pegando só um pequeno ponto, o paciente tem uma diminuição muito discreta de força, tá? De membro inferior ou membro superior, e que o manifesta mais é vertigem. Por isso que a anamnese é fundamental, tá? Tontura é um sintoma subjetivo, é queixa comum, qualquer faixa etária, criança, adulto, jovem e até os mais idosos. E aqui o pessoal usa o termo labirintite, que não é o termo mais adequado, né? Os sintomas: sensação de rotação, vertigem, sensação iminente de desmaio, às vezes o paciente tem medo de estar sofrendo um AVC ou um infarto, sensação de desequilíbrio, eles têm uma crise com uma vertigem muito forte, tá? O paciente precisa ficar deitado no escuro, depois de um tempo melhora, 2, 3 horas melhora, e fica a sensação de desequilíbrio. Sensação desagradável na cabeça. Alguns pacientes referem como uma leve dor de cabeça, uma sensação ruim, tá? Muitos variados sintomas dessa sensação desagradável na cabeça. E, às vezes, pode ser um gatilho para enxaqueca também, tá? As causas de tontura. Professor, Oi? no slide anterior ali, aqueles sintomas são dos três, né? É porque a primeira vez que eu vi o slide, eu tinha entendido que esses sintomas eram da tontura, mas depois eu vi vertigem aí. A tontura é mais subjetiva, são dos três, tá? Uhum. Assim, tudo genérico, né? Tá? Que é uma queixa comum, eu não coloquei como tá? Mas como queixa do paciente. Tá? Sensação de rotação, sensação iminente de desmaio, sensação de desequilíbrio, sensação desagradável na cabeça, são o que o paciente sente. Não necessariamente o paciente vai ter só vertigem, tá? Não necessariamente o paciente tem só a sensação de flutuação. Às vezes, cada momento ele tem um sintoma, tá? Pode existir tudo ao mesmo tempo, tá? A gente procura separar aqui de tontura não rotatória, vertigem rotatória, desequilíbrio e flutuação, qual é o quadro predominante. Mas quando a gente considera a queixa do paciente, pode estar acontecendo os três ao mesmo tempo, tá? Ou os três, melhor, no mesmo paciente, tá? Então, às vezes o paciente tem uma sensação de tontura, ele está sentado, aí a hora que ele levanta, tudo roda, tá? Ou a hora que ele vai caminhar, tá a sensação de que está flutuando. Então, o quadro de alteração do equilíbrio não é cada um isolado, pode ter tudo no mesmo paciente, depende da intensidade. Essa dúvida. As causas: hipotensão postural, síncope cardiogênica, arritmia cardíaca, doença cardíaca isquêmica, obstrução ao fluxo sanguíneo, hipoglicemia, exposição à toxina. Hipotensão postural. Qual que é o clássico de hipotensão postural? O paciente levanta rápido, escurece as vistas, tá? Tem a turvação visual. Então, ele levanta, a pressão cai, turvação visual. Ele refere que escurece as vistas e dá a sensação de tontura. Síncope cardiogênica. Isso, provavelmente o paciente já tem problema cardíaco, tá? Também é porque o coração não dá conta de manter a pressão arterial, tem uma queda da pressão. Seria como se fosse no popular aí um desmaio, tá? Que é a queda da pressão por conta do coração. O coração não está tendo força para manter o bombeamento sanguíneo. Arritmia cardíaca.
paciente tem uma crise ou bradicardia ou taquicardia muito intensa, ou uma fibrilação, o coração simplesmente para de bombear sangue, queda da pressão, sensação de vertigem também. Claro que essa arritmia síncope cardíaca, a gente vai ver isso em quadros mais graves, vai ficar mais evidente. Mas às vezes o paciente pode estar tendo uma arritmia na madrugada, ou em algum momento do dia. Tem essa arritmia, mas que é revertida espontaneamente. Tá? Doença cardíaca isquêmica. O paciente vai sentir tontura e dor no peito quando tem esforço físico. Tá? Obstrução ao fluxo sanguíneo, normalmente paciente que já tem dislipidemia e um Doppler de carótida tem placas na carótida. Tá? Hipoglicemia, fica muito tempo sem se alimentar, aí tem os sintomas de hipoglicemia, que é queda da pressão, sensação de queda da pressão, turbação visual e sudorese. E pode ter náusea. E aí a história de ficar muito tempo sem se alimentar. Vale uma ressalva, toda vez que o paciente tem uma crise de hipoglicemia, se ele tem predisposição a ter crises de alteração do equilíbrio, seja vertigem ou tontura, às vezes ele pode estar tendo esses sintomas durante 15 dias. Teve um episódio de hipoglicemia, o labirinto dele demora uns 15 dias para recuperar. Por isso que nas orientações, pacientes que têm tontura ou vertigem, a gente pede para não ficar muito tempo sem se alimentar. Tá? Exposição a toxinas, pode ser toxinas ilícitas, ou mais comum, né, o álcool. Tá? Então, é o efeito do álcool que dá a sensação de tontura ou vertigem, mas não é por conta de uma alteração no labirinto. Aí mais causas aqui, VPPB, que é vertigem postural paroxística benigna, infecciosa, uma labirintite, aí sim um processo inflamatório, infeccioso, neurite vestibular, Hansen-Hunt, que a gente vai ver à frente, Meniere, medicamentoso aminoglicosídeo e traumático. Só lembrar de um acidente de moto, o paciente teve uma concussão aí do labirinto, acaba tendo vertigem. Neurológica, doença vértebro-basilar, que seria da irrigação do sistema vértebro-basilar. Doenças cerebelares, tumor, hemorragia ou isquemia, lembra que eu comentei sobre o AVC pontual, às vezes pega só ali o tronco cerebral. Síndrome de Wallenberg, que é a lesão dos núcleos vestibulares. Esclerose múltipla, tá? Que é a atrofia neural. Doença de gânglios da base, infecção, tuberculose, neurosífilis, isso, neurosífilis já é a fase terciária da sífilis, e a tuberculose no estágio avançado, onde tem formação de processo inflamatório no cérebro ou medula espinal. Epilepsia, claro, no pós-crise. Migrânia basilar, que seria um vasoespasmo do sistema vértebro-basilar com interrupção temporária da irrigação para o labirinto. E acidente vascular cerebral, que é o famoso AVC. Se pegar tronco cerebral ou cerebelo, vai dar vertigem também. O exame físico, fundamental, o exame neurológico, para a gente descartar AVC, pressão arterial e ausculta. Pressão arterial para ver se não tem hipotensão, ausculta para detectar arritmia, mas pode ser que no momento do exame o paciente esteja normal. Otoscopia, exatamente para ver se não tem algum processo infeccioso. Pode-se avaliar marcha, coordenação, Romberg e nistagmo. Marcha, coordenação e Romberg, pensando aí em alteração neurológica. Tá? E o nistagmo vestibular ou neurológico, as alterações. Ó, o teste de Romberg, esse a gente faz, esse é bem tranquilo, tá? O paciente em pé, calcanhares unidos e a ponta do pé separado, tá? Os braços ao longo do corpo, e aí você pede para o paciente fechar os olhos. Esse é aquele teste, o paciente fica em pé, os braços para baixo, fecha o olho, tá? Pede para o paciente fechar o olho. Positiva se tiver oscilações, com desequilíbrio e forte tendência à queda. Qualquer lado, lesão devido à sensibilidade proprioceptiva consciente. Sempre do mesmo lado, lesão do aparelho vestibular.
Só que lembre o seguinte no teste de Romberg, as pacientes têm que ficar, tá? Cabeça reta, tá? E ficar ereto. Se ele ficar levemente inclinado para um lado, às vezes a tendência de queda é para aquele lado. Mas aí o teste está errado, porque ele já estava com tendência para cair daquele lado. Normalmente, o que eu faço? O paciente tem queda, tendência de queda sempre para o lado direito, tá? Ele com o olho fechado, eu levo ele mais para o lado esquerdo. Porque se de fato ele tiver tendência de ir para o lado direito, ele está da esquerda, ele vai voltar e vai tender a cair para a direita. Tá? Se tiver lesão no aparelho vestibular, sempre tendência de queda do mesmo lado. Mesmo que eu induzo ele ficar inclinado para a esquerda, ele vai tender a cair para a direita. Esse é um macete aí para vocês não serem enganados. Porque na realidade o paciente não tem lateralização, ele cai para qualquer lado. Essa inclinação é bem perceptível? É. É. E assim, o paciente em pé e você fica com as mãos estendidas próximo ao ombro, porque o paciente pode cair, tá? Você tem que estar ali com as mãos encostadas no ombro, esperando ali para socorrer ele, tá? Senão o paciente literalmente cai e aí se machuca. Tá? Eu fiz o teste comigo antes da aula para ver se... Mas não dá para perceber, né? Você abre o olho assim, mas assim, se a pessoa tiver alteração, dá para perceber a queda, né? Sim. Né? Ele tende a cair. Tá? Uhum. Fechou o olho, alguns lugares falam esperar umas 20, 30 segundos, não, mas fechou o olho, ele já tende a cair. Então, sempre com as mãos do lado do ombro, tá? Porque se o paciente tende a cair, você já segura ele e pega para o olho, tá? E já deu positivo. Entendi. Então, sempre cuidado, fica perto do paciente, sempre que a gente não sabe em qual paciente vai acontecer isso ou não. Se for alguém pesado, então tem que colocar perto de uma parede, né? Não, mas ele consegue se sustentar. Entendeu? Ele consegue ali abrir o olho e ele consegue já ficar equilibrado, né? Ô, professor. Oi? Eu queria fazer duas perguntas. O primeiro, o senhor vai passar o link dessa aula, né? Vou. Beleza. A segunda pergunta se o senhor pode explicar o fórum, que ficou um pouquinho meio sem... Não deu para entender muito bem, aí só para a gente ter um norte assim para fazer o fórum lá. O fórum de hoje? Isso. O fórum de hoje, né? Porque os outros já foram respondidos, né? Acho que o pessoal aqui... Na verdade, é porque tem gente que não está conseguindo falar com o senhor, aí eu acho que não conseguiu, aí tá perguntando aqui para mim. Tá, vocês estão mandando mensagem por aqui ou não? Por onde vocês estão me falando? É que eu não estou na aula, não estou vendo o fórum. Será que é isso? Eu acho que tem gente que não está conseguindo entrar aqui na sala. Aí Felipe... manda pelo grupo do WhatsApp. O Felipe não está conseguindo falar e a Milena também não está conseguindo, às vezes, nem conversar com o senhor aí. Então, eles estão com uma dificuldadinha aí para falar. Até para ouvir também. Tá, eu não sei o que está acontecendo, porque a minha internet está meio lenta aqui também. Tá. Ó, vou aproveitar, já vou ler aqui o fórum. Deixa eu parar de compartilhar aqui. As alterações do equilíbrio são queixas frequentes geneticamente chamadas de labirintite, mas através de uma anamnese bem feita é possível ter dados que apontam se os sintomas do paciente são decorrentes de uma inflamação do labirinto ou de outra doença. Dentre as causas de sintomas vertiginosos, temos a VPPB, que é a vertigem postural paroxística benigna, e a hipotensão postural, que possuem características fisiológicas distintas. Sendo assim, enumere os achados da história clínica que diferenciam essas duas patologias.
Então, assim, na história clínica, conversando com o paciente, qual é a queixa dele que faz você pensar em VPPB? Qual é a queixa que você faz pensar em hipotensão postural? É isso que eu quero que vocês respondam. Tá? De acordo com a história clínica, não precisa nem te dar o exame físico. Se vocês derem uma olhada, que vai ser mais à frente nessa aula, em VPPB e hipotensão, vocês vão ver que tem característica na história clínica que sugere VPPB. Tá? Alguém poderia citar um exemplo de um sintoma que sugere VPPB? Não? Vocês sabem o que é a vertigem postural paroxística benigna? Não. Tá? Então, isso dá uma olhadinha na aula que tem, tá? Porque senão eu vou dar a resposta aqui. Mas igual, eu falei da hipotensão postural. O que na história clínica faz pensar que é hipotensão postural? Paciente na mudança de decúbito, está deitado, ele senta na cama, escurece as vistas e tudo roda. Depois, não sente mais nada. Está muito tempo sentado, levantou rápido, escurece as vistas. Na história clínica, usa medicamento para hipertensão. Entendeu? A pressão dele geralmente é muito baixa. Então, são esses achados na história clínica que vai você pensar em hipotensão postural. E quais seriam os achados que faz você pensar que é VPPB? Tá? Então, pela característica da doença, você vai ver na história clínica os sintomas que falam para você pensar em um ou pensar em outro. Pode acontecer, obviamente, tá? Um sintoma não definir. Pode ter um sintoma que faz você pensar em VPPB e hipotensão postural. Levanta rápido da tontura. É exclusivo de hipotensão postural? Não, VPPB também pode ser. Mas aí o que diferencia VPPB de hipotensão? Tá? Só... Então, esse aí que eu... Porque lá no slide mostra que os sintomas de tontura é a hipotensão postural, né? Aí da vertigem já tá a VPPB, né? Isso. Mas às vezes na hipotensão postural pode ter um pouquinho de vertigem também, menos comum. Tá? Então não é assim, o paciente tem uma crise, uma causa de alteração do equilíbrio, ou ele vai ter só vertigem, ou vai ter só instabilidade. Não, ele pode ter um pouquinho de cada em cada momento. Tá? Eu quero que nesse fórum vocês diferenciam. Quais são os achados clínicos que fazem eu pensar em VPPB? Lista eles. Quais são os achados clínicos que fazem eu pensar em hipotensão postural? Lista eles. Vai acontecer de ter sintomas comuns, claro, isso é normal. Por isso que na anamnese a gente vai procurando elementos que diferenciam. E às vezes, paciente mesmo com anamnese, você não consegue diferenciar. Tá? Porque fica meio confuso, aí você tem que complementar com o exame físico. Tá? Não é para vocês adivinharem, é VPPB ou é hipotensão. Não. Liste os sintomas de cada um. Não tem problema, tá? Se vai ter o mesmo sintoma nas duas situações. Não tem problema. Tudo é alteração do equilíbrio. Tá? Mas procure citar, esse sintoma fala mais a favor disso, ou esse sintoma fala mais a favor daquilo. Tá? É nesse sentido. É mais para forçar vocês a desenvolver o raciocínio clínico aí. Tá? Ficou um pouquinho mais claro? Ficou? Tá. Retomando. Vou retomar a aula, mas fique à vontade se precisar interromper e surgir alguma outra dúvida, tá bom? Não tem problema algum. Vocês entenderam o que é o Romberg?
E sempre tomar esse cuidado de ficar do lado do paciente, para o paciente não cair, tá? Ó, nessa imagem aqui, veja que o colega que está examinando, estou com as mãos do lado. Por quê? Às vezes você tem que ficar do lado e meio um pouco à frente, porque se o paciente tender a cair para frente, você tem que segurar ele rápido também, tá? Então é esse o exame, os pés juntos, os braços ao longo do corpo, pede para o paciente fechar o olho, tá? Esse é o... A posição dos pés é assim mesmo? O certo seria abrir um pouquinho aqui, afastar um pouco o hálux, né? Tá? Mas basicamente é essa a posição. O objetivo é você diminuir a base, que é dos pés, e tirar a informação visual, por isso que você pede para fechar os olhos. E aí você avaliar só o labirinto. Tá? Dos exames que eu faço no consultório, normalmente faço anamnese, aí eu faço otoscopia, oroscopia, linoscopia básico, palpação cervical, aí eu faço rastreio de nistagmo, peço para o paciente olhar no meu dedo e acompanhar só com os olhos meu dedo, então, normalmente eu seguro a cabeça dele também, e rastreio para ver se surge nistagmo, às vezes é muito sutil, a gente não percebe, mas às vezes o paciente relata, eu virei para a direita, teve um desconforto, eu fui para baixo, teve um desconforto, tá? E aí depois eu faço o Romberg. A hora que ele já levanta da cadeira, eu faço o Romberg. E antes disso, eu faço aquela pesquisa de sinal neurológico focal, né? Enruga a testa, tira a língua para fora, levanta os ombros, testo a força de membro superior, de membro inferior também, tá? Ó, índex nariz, esse é bem simples, né? Braço estendido ao lado do corpo com os olhos fechados, realizar a manobra tocando a ponta, seu indicador, a ponta do nariz. Lesão periférica, desvio harmonioso e só se verifica o movimento do mesmo lado, tá? Então pede para o paciente de olho fechado, colocar a ponta, fica os braços estendidos, pondo na ponta do nariz, alternando. Faz isso com o olho aberto, depois faz isso com o olho fechado, tá? A hora que ele fechar o olho, se tiver alguma lesão periférica, ele vai ter essa dificuldade. Às vezes ele vai acertar o nariz, mas ele vai ter esse movimento errático, como mostrado nesse desenho. Tá? Diadococcinesia, esse realiza movimentos repetitivos e alternados, em pronação e supinação. Pode ser nas pernas, né? Para o paciente fazer esse movimento, para ver a coordenação. Isso é para avaliar cerebelo. Tá? Bem simples também. O nistagmo são batimentos oculares, é bifásico. A questão do nistagmo, eu vou pedir para vocês prestarem atenção, tá? Memorizarem isso, se vocês vão usar para o resto da vida. É sempre bifásico, a fase lenta é o órgão vestibular periférico, vocês lembram do reflexo oculomotor, tá? Que estabiliza o campo visual, e a fase rápida é central. Componente lenta desloca o olho para a lateral, componente rápida o traz de volta. Convenção, sentido do nistagmo é definido pela componente rápida. Então ele vai para a direita, ele vai lento para a direita e volta rápido para a esquerda, ele está batendo para a esquerda. Então o sentido é sempre pela componente rápida, tá? Do lado que ele bate rápido. Bate para o lado contralateral a lesão. Então, isso aqui são informações importantes. Fase lenta, órgão vestibular periférico. Fase rápida, quem coordena é a parte central do labirinto. Componente lenta, desloca o olho para a lateral. Componente rápido, traz de volta. Tá? A convenção, o sentido do nistagmo é definido pela componente rápida. O nistagmo está batendo para a direita ou para a esquerda. Para onde está batendo a fase rápida. Tá? Aqui tem umas diferenças entre distúrbio vestibular e patologia central.
Ó, nistagmo horizontal com velocidade de direção constante, inibidos com fixação do olhar, tem latência e é fatigável. Então, vestibular, você veja que tem um padrão, segue um padrão. Central, ó, vertical ou em múltipla direção, não mantém uma direção. Velocidade variável, hora está mais rápido, hora está mais lento. Não inibe com fixação ocular. Se você pedir para o paciente que está com nistagmo olhar para um ponto fixo, o nistagmo continua. Não tem latência, não tem período para começar. Multidirecional, que disse no primeiro item, não fatigável, tá? Então, o nistagmo vestibular, se você pede o paciente olhar para a direita, se ele ficar olhando por muito tempo, depois o nistagmo para. Quando é vestibular, se é o central, não para, tá? Esses parâmetros aqui vão ser usados, tá? No vectoeletroestagmografismo, vocês vão ter no curso, mas vão ouvir falar, quem for fazer um curso de etologia vai ver isso, que são os parâmetros usados para você diferenciar se é uma patologia central ou se é periférica, tá? Inferir a origem dos sintomas de alterações de equilíbrio que o paciente está tendo, tá? Sentido contralateral, labirinto afetado, tá? Então, distúrbio vestibular, o nistagmo mantém um padrão. Isso é o mais importante aqui, ó. Velocidade, direção constante. Quando é de origem central, múltipla direção, velocidade variável, não tem latência, não tem fatigabilidade, tá? Próximo agora é um videozinho do nistagmo. Presta atenção no olho. Está tendo nistagmo. Aí inibiu. Viram? Dá um pouquinho de trabalho para ver. Vamos lá de novo. A hora que ele olha para a esquerda que o nistagmo aparece, tá? Lembrar que o nistagmo pode ser lateral, superior, inferior ou às vezes torsional. Você vê que o olho fica meio torcendo, tá? Vai. Tá vendo? Batendo. Para a esquerda. Ó, vira para a direita, não tem. Aí surge o nistagmo. Vocês entenderam como que é o zumbido? Por isso que existe aquele óculos de Frenzel, que você amplia os olhos do paciente, fica mais difícil, fica mais fácil para ver e ao mesmo tempo desfoca a visão do paciente. Porque vocês lembram que o nistagmo, tá? Pode ser inibido com fixação ocular. Então, o paciente estiver olhando para um ponto fixo, inibe. Quando você usa os óculos de Frenzel, desfoca tudo, aí não inibe o nistagmo e fica mais fácil de a gente avaliar. Tá? Aqui aquelas diferenças, ó. De vertigem central versus periférica. Assim como tem o nistagmo, tem essas diferenças também quanto aos sintomas. A vertigem, vocês vejam que aqui, ó, para quem for mais literal, a gente fala a intensidade da vertigem, mas pode ser também a intensidade da sensação de flutuação, tá? Ou de instabilidade. Então, a intensidade da vertigem periférica é muito intensa, central pouco intensa. Duração dos sintomas, finitas e recorrente, minutos, dias, semanas. Central, normalmente é crônico, tá?
Hipoacusia, zumbido no periférico pode ser comum, no central é raro. Alteração neurológica na periférica, vestíbulo coclear, ou seja, canal semicircular, sacro, trículo ou oitavo par. De origem central pode ser outros nervos e pode ser cerebelar. Alteração do equilíbrio periférica moderada, desvio para o lado da lesão. Central, importante, desvio para a lesão ou não. Coordenação na periférica normal. Central, alterado nas lesões cerebelares. Motricidade ocular extrínseca na periférica normal. Na central pode ter dipopia ou desalinhamento. Resumindo para vocês o seguinte: vertigem de origem periférica é aquele paciente que fica muito mal, tá? Muito mal, tem muita náusea, tem muito vômito, não consegue abrir o olho, tá? Só que é de curta duração, é semanas. Central, sintomas são leves, tá? Mas o maior problema é crônico. Então é aquela tontura que não melhora com nada. O paciente está sempre com tontura. Normalmente aquele paciente que teve um AVC, um TCE, que sempre tem alteração do equilíbrio. De vez em quando está caindo, tá? Ou tropeça com facilidade, porque às vezes tem a sensação de que está flutuando, não tem noção da distância entre o pé dele e o chão. Ele acaba se machucando. Então, periférica, sintomas intensos e período limitado. Central, poucos sintomas, só que são mais duradouros. Aí a diferença, ó, reflexo vestíbulo ocular, periférica, patológico para o lado lesado, central está normal. Nistagmo espontâneo, inibido por fixação visual. Fixação visual não inibe, pode aumentar o nistagmo. Isso a gente discutiu no slide anterior. Direção do nistagmo, horizonto-rotatório. Tá? É horizontal ou torsional, que é rotatório. Central, pode ser vertical, rotatório puro, raramente horizontal e pode mudar de direção. Então, o nistagmo que muda de direção faz a gente pensar em causa central. Nistagmo evocado pelo olhar na mesma direção do nistagmo espontâneo, qualquer direção pode ocorrer em mais de uma direção. Então, veja que quando é um problema periférico, ele é mais previsível, o quadro é mais fácil de você dizer, o nistagmo é para um lado, ou é para outro, ou é torsional. Ele tem uma característica mais definida. O central pode acontecer tudo ao mesmo tempo, tudo mais confuso. Então, as vertigens de causa periférica normalmente são mais intensas, curta duração, e o nistagmo segue um padrão. Na central, os sintomas são mais leves ou brandos, não que não tragam incômodo para o paciente, mas é crônico e o nistagmo não segue um padrão. Tá? O problema é que se é um paciente já de 70, 80 anos, pode ser degeneração do cerebelo, pode ser degeneração das vias dos nervos, tá? Responsável tanto pela aferência quanto referência do equilíbrio, tá? Pode ser por atrofia cerebral, pode ser neuropatia e pode ser um AVC focal, às vezes só de ponte, tá? Ou ângulo ponto cerebelar, tá? E aqui vem a questão do fórum, ó. Hipotensão postural, tontura, que é instabilidade, turvação visual, palidez e fraqueza. Piora a composição ortostática. A gente fala ortostática, você lembra de ficar em pé, mas o paciente às vezes está deitado, levanta rápido, também tem. Ou está muito tempo sentado e levanta para ficar em pé, também tem. Ou o paciente que está deitado, ele só senta e ele tem. Associado aos diuréticos, antihipertensivo, diabetes, neuropatias autonômicas, desidratação e hemorragia. Isso aqui é fácil de entender, desidratado, que hemorragia, né, levanta, passa mal, tá? Ou quem não ficou, se teve já um caso de pós-cirurgia, ficou muito tempo internado, aí a hora que vai tentar levantar, passa mal, tá? Então isso faz a gente pensar em hipotensão postural. Esses são os achados da história clínica. Tá? Que faz você pensar em hipotensão. Tá? E agora,
Quais são os achados que faz pensar em VPPB? Tá? Tontura? Pode dar. Às vezes, sensação de palidez e fraqueza também pode dar na VPB, mas não é tão comum. Então, vocês vão ver mais à frente que tem, tá? Então, é para vocês listarem isso. Os achados de hipotensão, faz você pensar em hipotensão, e os achados que fazem você pensar em VPPB, tá? Tem uma coisa importante. A definição do que é VPPB praticamente já diz quais são os achados clínicos, tá? Ó, arritmia cardíaca, tontura, palpitação, desencadeada por estresse e exercício, associada a cardiopatia ou isquemia, uso de antiarrítmicos e colinérgicos. Tá? Claro, se o paciente vem para você e fala que ele usava um amiodarone, parou de usar, eu usava um medicamento para o coração, acabou, esqueci de pegar a receita, vai ficar fácil de você suspeitar de uma arritmia, mas às vezes o paciente não tem história alguma, às vezes dá um pouquinho mais de trabalho, e quando você descarta tudo e pensa em arritmia, manda para o cardiologista, ele faz um eletrocardiograma de repouso, ou melhor, faz um teste de esforço, ou um Holter, né, de 24 horas e detecta a arritmia, tá? Então, suspeita de arritmia, avaliação cardiológica, tá? Vou parar por aqui a nossa aula. Alguma dúvida? Surgiu mais alguma dúvida do fórum? Não? Só na hora que estiver fazendo. Tá. Os colegas que tiverem dificuldade para estar falando comigo, manda no e-mail institucional. Vocês têm meu e-mail institucional? É samuel.benitez@unicesumar.edu.br. Tá? Pode mandar no e-mail e aí eu respondo vocês. Tá? Alguém gostaria de tirar alguma dúvida? Pode ser que não tenha relação com a aula, seja da prova, alguma dúvida que surgiu.